Povo de Deus, paz seja convosco. Hoje, dia 19 de abril, eu vou compartilhar uma palavra sobre Jesus anda sobre as águas, que está registrado em Mateus, no capítulo 14. Vou ler um trecho, então, do versículo 25 ao 33, depois nós vamos fazer um comentário sobre 10 pontos, que nós vamos destacar sobre Pedro, sobre a situação, sobre a intervenção de Jesus. Versículo 25, então, diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor Deus, que esta mensagem nos inspire a fazer conforme Pedro, mesmo com a sua aparente fraqueza e, como muitos falam, da sua pouca fé, conforme Jesus falou, apesar de qualquer coisa que possamos dizer ou pensar sobre Pedro, afora Jesus, ele foi o único que andou sobre o mar. Irmãos, eu quero analisar então alguns versículos e dar alguns pontos aqui para nossa reflexão, para que a gente possa sair deste texto com alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, quem anda sobre as águas, estes serão os comentários sobre quem anda sobre as águas. Em primeiro lugar, quem anda sobre as águas discerne. Aliás, primeiro, vamos começar por aqui. Quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus, ou a presença de Jesus. Pedro estava num lugar de segurança, mas ele reconheceu Jesus. E ele perguntou: Senhor, se és tu? Então, irmãos, quando nós estamos em segurança, muitas vezes nós tendemos a não valorizar a presença de Deus. O único lugar seguro naquela região, na turbulência das águas, era o barco. E muitas vezes nós tendemos a não reconhecer Jesus no meio da tribulação. Só que Deus muitas vezes nos convida para sair do ambiente que nós estamos, da zona de conforto. E enquanto Pedro continuasse no barco, ele não teria a oportunidade de novas experiências, apesar do ambiente turbulento. E conosco não é diferente. E quando estivermos no barco, nós não vamos ter experiências diferentes. Então, em primeiro lugar, reconhecer a presença de Deus no meio da tribulação. Mesmo que estivermos num ambiente que nós dominamos. E fora daquele ambiente for tribulação. Se Deus nos convidar para sair, a gente precisa reconhecer que é a voz de Deus que está falando. Em segundo lugar, no versículo 29, Jesus disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Nós precisamos discernir entre fé
e loucura. Ele somente foi quando Jesus falou, vem. Não vá por conta própria, porque daí é loucura. E se nós formos quando Jesus falar, vem, então isso é fé. Em terceiro lugar, ele saiu do barco. Sair do barco numa situação daquela é uma iniciativa que exige coragem e confiança em quem o mandou. Quem havia mandado ele sair era Jesus. Então ele confiou em Jesus. E sair do barco exige essa confiança. Nós vemos em quarto lugar, no versículo 30, que ele sentiu medo, ele sentiu o vento. Então ele sabia que ele teria problema. Só que ele sabia que iria enfrentar uma tempestade, mas a confiança em quem o havia chamado era maior que o medo. Então, irmãos, ele foi. Mesmo sabendo que teria problema, ele foi. Em quinto lugar, no versículo 30, ele saiu. Ou seja, ele aceitou o medo como preço do crescimento. Quantas vezes nós temos medo de fazer alguma coisa e nós arriscamos, nós vamos, e depois a gente vê que valeu a pena, que apesar do medo, nós crescemos e alguma coisa aconteceu. O medo não foi obstáculo para Pedro. Ele teve coragem para sair do barco. Ele teve coragem para sair do comodismo. E ele aceitou o novo de Deus para a sua vida. Porque uma caminhada sobre as águas, irmãos, é inusitado. Muitos têm vontade de chorar. Você já reparou isso? E contém um choro. Muitos têm vontade de orar em voz alta. E observam em redor, não têm coragem. Outros têm vontade de liberar seus sentimentos, de rir, de fazer coisas assim num ambiente religioso. E não fazem de vergonha, de medo. Muitos têm vontade até de serem fiéis a Deus e não o fazem pelos olhos dos outros. Muitos têm vontade de aceitar Jesus e não o fazem por causa da cultura familiar. E tantas coisas acontecem e as pessoas acabam não experimentando o novo de Deus por causa destes medos, por causa destes problemas de formação, da pessoa muitas vezes não expressar aquilo que ela sente. Essas pessoas não vão caminhar sobre as águas. As águas do milagre de Deus, elas necessitam de atitude. Muitas pessoas, elas não aceitam, ou têm restrições, ou não permitem a manifestação do Espírito Santo em suas vidas, por causa do medo. Quantas pessoas, muitas vezes estamos em reuniões de oração, e elas são tocadas pelo Espírito, e elas interrompem aquela manifestação com medo de entrar no novo, no sobrenatural. Nós precisamos vencer o medo para experimentar as coisas que Deus tem para a nossa vida. No versículo 30, nós observamos também que ele começou a ir para o fundo e começou a clamar, Senhor, me socorre. O que aconteceu aqui? Pedro administrou o fracasso. Sabe, gente, quando você está se sentindo fracassado ou numa queda, num sentimento de perda, não desista. O fracasso, ele é a primeira tentativa e o primeiro degrau de outras até a vitória. Na angústia, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Está se sentindo abatido? Está se sentindo fracassado? Administre isso. Administre suas emoções. Permita o novo de Deus. Quem sabe Deus vai usar essa experiência de fracasso para trazer algo novo para a sua vida, que nas próximas vezes onde você necessitar administrar o fracasso, você vai ter sabedoria para isso. Em sétimo lugar, aprenda a esperar no Senhor. Esperar no Senhor é um exercício de paciência que exige de nós, irmãos, um equilíbrio. Só vai quando tem certeza que é Jesus que está se chamando. Pedro não pôs o pé na água enquanto ele não teve certeza que era Jesus, tanto que ele questionou, és tu, Senhor?
Então o que nós precisamos, irmãos? Ficar atento aos sinais de Deus. Pedro não foi displicente. Ele esperou o sinal. Ele ficou em sintonia. E é isso que nós precisamos. Independentemente da situação que vivamos, necessitamos estar em sintonia com Deus, para que no momento em que Ele dá o start, a gente dê o primeiro passo. Em oitavo lugar, no versículo 31, Jesus estende a mão quando ele está afundando e segura ele. Sabe, irmão, a característica de quem anda sobre as águas, em oitavo lugar, é estabelecer uma relação mais profunda com o Senhor. Haviam outros discípulos, mas quem estabeleceu uma relação mais profunda, que se sentiu socorrido, foi Pedro. Ele foi o único que teve a experiência de ter sido levantado quando estava afundando. Isso não é nenhum mérito. É sim, irmãos. Se ele não sai do barco, ele não tinha afundado, Jesus não o teria levantado. Porque quando você é levantado numa situação onde você está afundando, a sua expectativa futura aumenta em muito as possibilidades de você vencer, porque você sabe que se você for afundar, você pode contar com o mestre que vai te levantar. Quem nunca teve uma experiência de ser levantado por Jesus, muitas vezes, numa situação futura, não vai ter essa confiança. Então, irmãos, uma experiência que Jesus teve foi de ter visto os olhos do Senhor. É a primeira visão que ele teve no momento que ele estava se levantando. Quem sabe nós também tenhamos uma experiência assim, de nos sentirmos levantados. No momento que você está sendo levantado, você poder contemplar o Senhor que está te levantando. E aí eu creio que a nossa vida muda, em muitos aspectos. A nossa confiança, a nossa perseverança. Mas vamos ao 9º ponto, versículo 30. Aprende a depender do Senhor. Pedro podia ter clamado para os discípulos que estavam no barco, mas ele disse: salva-me, Senhor. Ele aprendeu a depender do Senhor no momento em que ele estava afundando. Isso significa que ele não se sentiu autossuficiente, e muitas vezes nós nos achamos fonte de acerto, e nestas horas a gente reconhece que só Jesus é que pode nos levantar, nos salvar. Ele não teve medo de clamar, e muitas vezes nós também não podemos ter medo de chorar, de pedir, de clamar, de se expor. Nas nossas fragilidades, às vezes nós nos escondemos e sofremos sozinhos. Não precisamos disso. Somos um corpo. E em último e 10º lugar, no versículo 33, as pessoas que estavam no barco começaram a adorar a Jesus, adorar a Deus e dizer: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, quem anda sobre as águas provoca adoração ao Senhor pelo que Deus manifesta na vida dele. O que Deus tem manifestado na tua vida, irmão, que provoca adoração na vida das outras pessoas. Que as outras pessoas olham para você e começam a adorar a Deus e dizer como Deus é maravilhoso, olha o que Ele está fazendo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não provocamos esse tipo de adoração na vida dos outros porque a gente não sai do barco. A gente fica naquela zona de conforto, onde nós não dependemos de ninguém, onde nem de Deus muitas vezes nós dependemos. Então, a glória foi endereçada a Deus. O Senhor é louvado na vida de Pedro. E que Deus seja louvado na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo uma experiência, irmãos, de isolamento social ou de restrição, né? E muitos se sentem sós, abandonados, sozinhos, mas continuam dentro do barco.
não dão um passo em direção a Deus. Então faça isso hoje, dê um passo em direção a Deus, fala com Ele, você vai sentir o conforto da presença do Senhor na sua vida. Então, irmãos, se for preciso, saia do barco, se exponha a Deus. Se precisar de uma pessoa, você sempre vai ter alguém. Deus sempre providencia alguém. Então, eu quero que Deus te abençoe e que possamos caminhar sobre as águas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Amém.